pela vida dos queridos irmãos, né? Meus amados, antes de pregarmos, eu quero convidar o pastor Luivan. O pastor Luivan esteve de manhã pregando uma bênção, cantou, e depois que o pastor Luivan cantou, e, aliás, antes até de cantar, os irmãos me passaram bilhetinhos. Aqui na igreja tem isso, peça o seu hino favorito, né? E aí os irmãos passaram um bilhetinho, porque o irmão pastor Luivan é conhecido aqui da nossa congregação e canta muito bem umas canções muito bonitas. Pastor Luivan, por favor, ele vai cantar. Veleira vai ajudar? Combinar o hino, pastor Luivan? Hoje de manhã aconteceu um fato muito inusitado aqui. O pastor Luivan ensaiou com a pastora Veleda lá no gabinete, tudo direitinho. Chegaram aqui, o pastor Luivan introduziu o cântico e a pastora Veleda tocou outro cântico. Mas o pastor Luivan é 10. Ele entrou no cântico que ela estava cantando, ficou aqui procurando a letra, achou a letra e cantou o cântico que ela tocou, embora eu tenha ensaiado o outro. E agora vamos ver se ela ensaiou o cântico que ele vai cantar, né? Lara, a sombra. Essa aqui. Glória a Deus. Paz seja convosco. Quero saudar essa amada igreja que há tanto tempo ora por nós, nos apoia com a sua oferta mensal, e nós temos um carinho todo especial por essa igreja. E aprendi muito com essa igreja desde a época do seminário, desde 75, né? Com a família pastor Joaquim, as meninas, né? Então, é uma família que eu amo muito, né? E quantos irmãos, na época do seminário, 4 anos, era abençoado aqui, almoçando na casa dos irmãos. Ao invés de voltar para a Tijuca, ficava aqui, almoçava na casa de um irmão, de outro, e me comprometi com eles e eles comigo. Então essa igreja, nós temos um compromisso um com o outro. Quem sabe pode cantar comigo. A sombra da cruz já visto entre as névoas da visão, cabisbaixo te vejo, ó Cristo, sob o peso do perdão. Creio que tua morte é vida para mim, como sofrestes, onde amor grande assim. Já passada a amarga hora, consumidor reino do fé, tudo consumado eis agora, do pecado erguido véu. Creio que tua morte é vida para mim, como sofrestes,
Oh, de amor grande, assim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar pelo pastor Luivan. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, da sua esposa, irmã Deusani, dos seus filhos, pela congregação ali. Rogamos a tua bênção, a tua direção e profetizamos sobre a vida dele. Multiplicação, crescimento, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, por todos os lados, que o teu filho possa prosperar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Luivan, no dia de hoje a igreja está mudando de lugar, não é isso, pastor? A família ficou lá, a esposa, os filhos, para fazer a mudança, porque como ele falou pela manhã, hoje eles estão mudando de lugar para um lugar maior, para a expansão da igreja do reino de Deus ali naquele lugar. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Luivan. Muito obrigado, pastora Veleda, por ter acompanhado o pastor Luivan. Agora sou eu que vou cantar. E aí não precisa nem de me acompanhar, porque eu canto sozinho, melhor ainda, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis, no capítulo 36, verso 24. Eu quero falar sobre uma ação profética. Sobre uma ação profética. Enquanto o irmão procura o livro de Gênesis, capítulo 36, verso 24, Pode tirar um pouquinho o texto? Pode tirar um pouco o texto? Eu me lembro, meus irmãos, de uma revista que eu li, chamada Revista Comunidade, do pastor JB, bispo JB, lá de Brasília. E ele escrevia no editorial daquela revista o seguinte: você não vive somente sua vida, mas vive a vida de sua época. Os alemães chamavam isso de Zeitgeist, o espírito de um tempo. Coisa interessante, né? Nós estamos aqui louvando, adorando o Senhor. O irmão Marcelo, no momento que dirigiu o louvor, falava sobre o Rio de Janeiro do Senhor, todas aquelas palavras de motivação na adoração. Pastor Ivete vem e ora e pede que nós fiquemos de pé, levantemos as mãos para orar por enfermidade, orar por questões financeiras, de trabalho. O que significa isso, irmãos? O tempo significa o espírito da nossa geração. O alemão tem um nome, Zeitgeist, que significa isso. Implica em dizer que nós não vivemos a nossa vida somente, mas vivemos a vida da geração da qual nós fazemos parte. Que coisa impressionante esta. Por que eu estou dizendo isso? Veja, que coisa interessante. A população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas em 1804. Em 1960, cerca de 156 anos depois, já éramos 3 bilhões de habitantes. Ou seja, em 150 anos, nós saímos de 1 bilhão para 3 bilhões. O controle das enfermidades, das epidemias, mortandade tão grande de pessoas, controle da natalidade infantil. Então, a humanidade conseguiu passar de 1 bilhão para 3 bilhões. Em 1999, virada do milênio, virada do século, dobramos para 6 bilhões. Ou seja, em 39 anos, menos de 40, eu não sei se você sabe, que se contam as gerações a cada 40 anos. Então, quando passada uma geração, saímos de 3 bilhões para 6 bilhões. Que coisa impressionante. Levamos 1.800 anos a atingir a marca de 1 bilhão, 150 anos depois, 3 bilhões, 39 anos depois, 6 bilhões. E agora, passados aí os seus 25 anos, nós somos 7 bilhões e 300
milhões de habitantes. Coisa impressionante como é que a humanidade cresceu. Como que nós temos hoje 7 bilhões de seres humanos vivendo, respirando, utilizando todas as fontes naturais, tudo aquilo que a terra produz para nos alimentar, para que nós possamos produzir o que produzimos. Interessante nós observarmos que existem hoje mais pessoas vivas na terra do que a soma de todas as que viveram até agora, até antes de nós. A soma, quando você traz para valor presente, nós temos hoje mais gente vivendo do que a soma de todas as que já viveram. Wesley Campbell diz que 1/3 de todos que se converteram a Jesus, desde sua ascensão, vieram a Cristo nos últimos 15 anos. Coisa impressionante quando se faz esses estudos e essas estatísticas. A cada semana, 1 milhão de pessoas aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já se diz que existem mais cristãos na terra do que todos os que já antes haviam sido salvos. Impressionante como é que nós vivemos um período de tempo tão rico de oportunidades. Portanto, meus irmãos, precisamos entender que o espírito desse tempo, este é o clamor pela ocupação efetiva do Brasil, não somente pelos brasileiros, mas com o reino de Deus, com a sua glória. Isso é que nós devemos proclamar e dizer e incentivar a que as pessoas entendam o que é a nossa ação profética. Hoje pela manhã tivemos a inauguração com a aula magna da Escola de Líderes. Estamos nesse período de transição para uma igreja que vai trabalhar com pequenos grupos. E isso nós precisamos, então, ter essa visão completa do que nós estamos fazendo. Uma visão global daquilo que nós queremos trabalhar. Deixe-me entrar no ponto desta mensagem. Eu estava fazendo uma leitura diária das Escrituras, alguns anos atrás, no livro de Gênesis, e topei com a seguinte frase: este é o Aná que achou as fontes termais no deserto. Esse é o verso 36. Vamos abrir, então. Abra a sua Bíblia. Pode colocar, Larissa, por favor. Esse é o verso 24 do capítulo 36. Eu não sei como é que você faz quando você está lendo a Bíblia. Mas eu estava lendo e eu topei com a genealogia. E eu falei assim comigo: não, genealogia eu não preciso ler, que é muito chato, né? Fulano gerou Beltrano, que viveu tantos anos. Eu falei assim: não, isso eu não preciso ler. Está no livro de Gênesis e tal. Aí, quando eu fui ler o texto, era a genealogia de Esaú. Eu falei: de Esaú, então eu nem preciso ler. Aí eu falei: não, mas a Bíblia está aí, Deus tem alguma coisa para falar comigo sobre isso. E aí, irmãos, eu li e eu achei sensacional. Eu já preguei isso aqui nos homens, preguei nas mulheres, acho que eu preguei nos adolescentes, nos homens, preguei no encontro de pastores que eu fui, todo lugar que eu vou, preguei na conferência profética lá em Brasília, porque eu acho esse texto sensacional. Veja, olha o que diz esse texto. Estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Irmãos, quando eu li esse texto, me saltou aos olhos o que estava escrito ali. Este é o Anás que achou as fontes termais. Eu achei sensacional, porque o escritor, quando vinha falando da genealogia, fulano gerou tanto, e diz assim: estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Mas este, Anás, é um homem especial, porque este achou fontes termais no deserto. Talvez você não tenha muito entendimento sobre o que é isso, não há problema. Depois nós vamos começar a trabalhar um pouquinho esse texto. Mas o capítulo está descrevendo a genealogia, a descendência de Esaú.
e está falando que este homem era um homem importante. Vejam, para que ele seja digno de nota na escritura bíblica, há um motivo. Pois tudo que nela foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós tenhamos a visão clara do que Deus quer fazer conosco pelas Escrituras, para que nós tenhamos esperança, como diz Romanos no capítulo 16, verso 4. Então isso daí é muito importante quando nós lemos a palavra de Deus. Nós temos que procurar algo que nos salte aos olhos. Veja, o que se sabe a respeito de Aná? Poucas coisas. Sabe-se que ele foi heveu, descendente de Canaã, filho de Cão, não era o primogênito, tornou-se um dos príncipes, chefes tribais. Ele era um homem que, de cuidar dos jumentos do seu pai, depois desse grande feito, ele se tornou um príncipe. Depois, se você puder, leia Gênesis a partir do capítulo 24, que você vai ver quantas vezes Aná é citado. Ele se tornou sogro de Esaú, o irmão de Jacó. Ele foi o pai de Oiabama. Veja que nome interessante. Se você está procurando nome para a sua filha, veja que nome interessante. No seu nome e na sua vida não se constata nenhum feito heróico nos anais do Antigo Testamento. O que se sabe do seu povo, heveu, é que eles não praticavam a circuncisão. Eles tiveram um probleminha com Siquém, filho, que Siquém era um heveu, e quando o povo de Israel vê que aqueles homens não eram circuncisos, e ele manda que eles pudessem circuncidar. Mas que coisa interessante quando nós lemos a respeito desse homem, que a vida dele mudou quando ele fez um feito memorável. Eu acho interessante isso, irmãos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Porque a vida, ela é feita de fatos intencionais. E não intencionais. Nós temos algo que temos a intenção para fazer e outras que nós não temos a intenção de fazer, mas fazemos. Nossa vida, ela é feita de grandes projetos, mas também de pequenas casualidades. Grandes projetos. Mas nós topamos e descobrimos alguma coisa por pura casualidade, achamos nós que possa ser assim. Aliás, o que é um grande acontecimento? As guerras provocadas entre cidades e tribos, as grandes construções dos faraós, a bravura de Esaú e de seus descendentes. O que é um grande feito? Isso que é importante quando nós caminhamos na nossa vida e achamos que estamos vivendo a vida de maneira sem sentido. Mas quando nós encontramos na palavra de Deus um homem igual a este, Aná é o nome que nos lembra a todos e a todas as mulheres que o deserto do nosso cotidiano pode se tornar uma grande bênção, quando nós achamos fontes termais. Agora eu quero deixar com os irmãos hoje, sobre esse texto aqui, 3 aspectos para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. E o título da nossa mensagem é um ato profético, um feito profético. Alguma coisa que nos faça olhar para o amanhã, com uma visão positiva, com um desejo positivo na nossa vida. O primeiro aspecto que me salta aos olhos quando eu vejo um texto igual a esse, é que nós precisamos manter o foco e dedicação no cotidiano. Interessante isso, né? Manter o foco e dedicação no nosso cotidiano. Ou seja, atuar com ênfase especial na montanha em que estamos inseridos. Vejam, quando nós olhamos para um texto igual a este, nós pensamos assim: quem era Aná? O texto responde: ele era um homem que cuidava dos jumentos no deserto.
Cuidar do jumento no deserto era o papel do filho mais moço. Se você for pesquisar na palavra, você vai ver que Davi, por exemplo, era o filho mais moço de Jessé. E quando Samuel chega em sua casa, depois de ter visto todos os seus 7 filhos, pergunta: tem mais algum? Tem, um que está cuidando do rebanho lá no deserto. Era o papel do filho mais moço, era o papel de alguém. Aná, ainda naquele momento de encontrar as fontes termais, não era um grande homem, mas ele estava no deserto. E o deserto mudaria a sua vida. Isso que é importante. Nós entendemos que, por vezes, nós achamos que o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa rotina, não é importante e não tem um resultado na nossa existência. Mas tem, é isso que é importante. Entender que este episódio das fontes tornou-se tão importante para os heveus, que o nome dele é citado ao nome do pai, ao lado do nome do pai, como um dos príncipes de Seir. Seir era o nome de uma cordilheira de montanhas, mas era também o nome daquela família, daqueles descendentes dos heveus. Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 36, de 20 e 29. Você vai encontrar um pouco a respeito disso. E você vai ver como foi importante a vida de Aná. Então isso aqui é interessante você pensar, meu irmão, minha irmã, que quando nós mantemos o foco na nossa rotina, na nossa dedicação, no nosso cotidiano, na montanha onde nós estamos, Deus nos abençoa. Quando eu falo, meus amados, no nosso foco na nossa montanha, no deserto em que nós estamos, eu penso naquelas 7 montanhas que nós temos pregado aqui algumas vezes, ou as nossas áreas de atuação na sociedade. Permita-me recapitulá-las para os irmãos. Se você ainda não se lembra delas, você pode anotar. Primeira montanha em que nós estamos é a montanha da religião. E por muito tempo nós achamos que desta montanha, e a partir dela nós transformaríamos a sociedade. E de fato nós temos uma frase aqui: o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo, e nós pensamos que a igreja, de onde ela está, ela vai mudar a sociedade. E hoje pela manhã, quando eu orava pelos irmãos, os professores, aviadores, médicos, irmãos do comércio, eu mostrava e apontava para a igreja, para a congregação que estava aqui. Vejam aonde a igreja está. Portanto, nós entendemos que nós vamos atuar na montanha da religião. Porque o Senhor deixou os 5 ministérios, os 5 ofícios, para o aperfeiçoamento da igreja. Então, há pessoas que vão atuar no campo da religião para o aperfeiçoamento dela. Mas é para que nós possamos atuar aonde nós estamos, no nosso cotidiano, na nossa tarefa, no nosso deserto, enquanto apacentamos jumentos, quando cuidamos do nosso dia a dia. A segunda montanha é a montanha da família. E essa montanha da família, ela está sendo escavada. Quando eu vinha hoje para cá, e aliás, tem sido uma experiência muito interessante vir de onde moro para a igreja. Eu passo por tantos lugares em transformação, tantas obras, muita obra, muita obra. Aumentou em mais de 5 quilômetros o meu trajeto lá de casa até aqui. Aumentou em mais de 15 minutos o trajeto de lá até aqui, só por causa das obras. Mas quando eu chego aqui pertinho, aqui no final da estrada do Catonho, eu me surpreendi que eles tiraram os tapumes e eu pude ver a grandiosidade da obra que estão fazendo ali. Perto de um posto de gasolina, perto de um hotel, perto de residências, eles escavaram uma montanha para fazer um túnel, fazer uma praça de pedágios e o final da estrada, como é que chama? Da Via Olímpica, né? Transolímpica, que vai ligar Curicica, se não me engano, até Diodoro. Que coisa impressionante. E naquele momento que eu vi escavando aquela montanha, eu entendi como é que as coisas acontecem na vida. E vejam,
Quando eu falo sobre a montanha da família, casamento, marido, mulher, filhos, que constituem a célula máter da sociedade, nós vemos, por isso que é importante você ler o que está no boletim, como é que hoje estão querendo destruir a família. Então é importante você entender que se você está nessa montanha, se você atua aí, se você é marido, mulher, filho, se você atua nesta família, você tem o papel relevante para poder manter, consolidar valores e princípios. Uma terceira montanha em que nós trabalhamos, e hoje nós tivemos a oportunidade de orar por isso, é a da educação. Escolas e o seu papel social educativo. O problema que nós vivemos hoje em dia, da mudança dos currículos, da introdução de temas, nós vemos como é importante os princípios e os valores dentro deste segmento tão forte da sociedade que é a educação. Não se forma uma sociedade se não houver educação, mestres que ensinam. E hoje nós vivemos numa sociedade que quer tomar para si o papel da educação, inclusive da educação familiar. Quando estão querendo impedir que os pais eduquem os filhos nos seus princípios, nos seus valores. Então, irmãos, nós entendemos como esta montanha da educação, ela é importante. Por isso que a igreja tem que estar atuante muito fortemente no segmento da educação. Por isso que hoje pela manhã, quantos professores, professoras, pessoas ligadas a esta área havia aqui, e nós pudemos orar pelos professores. Dia 15 foi o dia em que se separou para se homenagear os professores, e é importante que você entenda o significado, o valor de quem atua nesta montanha. A montanha da mídia. Sabemos o mal que a TV, por meio da sua programação, tem feito nos costumes, valores e atacado os princípios. Mas é importante, nós temos pessoas ali. Aqui na igreja nós temos alguns irmãos que trabalham na Rede Globo. A Rede Globo, irmãos, há uns anos atrás, havia 50 grupos de oração dentro da Rede Globo. Mas nós entendemos que não somente ela, mas todas as redes de televisão, hoje, TV a cabo e assim por diante, a mídia, a propaganda, tudo que você vê, o filme, o cinema, a revista, aquilo que nos alcança por meio da internet, do Facebook, tudo isso, meus irmãos, como é importante nós entendermos e sabermos que isto pode ser uma bênção, mas também pode ser uma desgraça na vida das pessoas. Como é importante nós estarmos prestando atenção, estarmos neste meio para sermos bênçãos, acharmos as fontes termais nesse meio. Temos a montanha do governo. Entendemos que todas as esferas, inclusive a política, é uma das esferas mais importantes. Não somente atuar no governo, trabalhando como funcionário público, ou nos diversas autarquias e entidades do governo, mas também no meio político. Eu tenho tido a oportunidade de ir a Brasília neste ano, orar com alguns políticos, e nós vemos como é difícil o trabalho deles, dos assessores, dos assistentes, como é importante nós termos pessoas sérias lá, lidando. Temos compartilhado a questão da declaração da família, e o deputado federal Sóstenes conseguiu, na comissão que ele estava presidindo, que o termo, a definição de família se mantivesse, como sendo o casamento entre homem e mulher, porque isso estava sendo destruído, mudado. Vejam como é importante você ter homens e mulheres de Deus, com influência, para estarem nessa montanha. Percebam, meus irmãos, nós estamos vivendo hoje dias tão difíceis. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, a questão da volta dos impostos, de um imposto em especial, ao aumento da carga
tributária e o aumento da carga de impostos sobre a população, uma decisão pequena que seja te afeta de forma assim importante. Então, como é significativo você estar neste deserto, nesta montanha, neste cotidiano, trabalhando e preservando esses valores. Há uma outra montanha chamada da arte e do entretenimento. Sim, teatro, futebol, esporte, tudo que se faz. Deixa eu lhes perguntar, qual o jogador de futebol evangélico que você mais, hoje, o mais conhecido? Qual é? Léo Moura, Kaká, Fred, batizado outro dia, quem mais? Ricardo, o pastor Ricardo de Oliveira, que é o artilheiro do campeonato, bem à frente do Guerreiro, que não faz gol há 5 jogos, bem à frente do... E assim por diante. Mas quando eu pergunto isso a você, veja, vocês souberam citar vários nomes. Você tem conseguido evangelizar pessoas nesse meio? Não, você não está lá. O Milson está fazendo um bom trabalho, mas ele não consegue atingir lá em cima do topo. Vejam como é importante nós termos as pessoas nos diversos segmentos para eles serem referência, referencial na arte, no entretenimento. Quem atua no teatro, quem atua na televisão, quem atua nas diversas áreas, os músicos, os cantores, aqueles que escrevem, os poetas, aqueles que escrevem livros que se tornam best-seller. Todos nós temos que estar ali, atuando. Veja, meu irmão, que riqueza que Deus está nos dando. A última montanha é a montanha dos negócios, do business. Negócios em geral. É conhecidamente falado marketplace, as pessoas que estão no mercado de trabalho de um modo geral. Então, como é importante nós estarmos, cada um de nós trabalhando nesse segmento. Cada um de nós deve atuar em sua área, que é o seu deserto, mas atuar com valor. Vejam, Anás estava lá no campo, cuidando dos jumentos do seu pai, mas ele tinha foco. Ele achou algo que pode estar fazendo uma diferença. Eu estava em Brasília agora na conferência profética e fizemos na capelania da Polícia Militar um templo construído para 500 pessoas. Muito interessante. E lá estava o capelão, um major de 33 anos. Muito bom, pregador. E ele foi dar uma palavra para nós a respeito do que eles estão fazendo na Polícia Militar, lá de Brasília. E ele comentou, a gente às vezes não sabe disso, a mídia não divulga isso, mas ele disse, sabe, irmãos, nós aqui temos trabalhado de uma forma assim tão especial. Nós temos orado com os militares. Antes aí ele foi contando vários eventos, várias coisas que eles estão fazendo. Sabe, irmão? Ele está ali, na polícia, segmento tão difícil, tão vulnerável, tão próximo da marginalidade, da bandidagem, nos confrontos da sociedade. São pessoas, são os nossos irmãos, são pais, esposos, filhos, estão aqui. Essas pessoas precisam da bênção de Deus. O mercado, onde nós atuamos, nós temos que ter foco, estar presente, olhando para isso com seriedade, porque a igreja vai ser a boca de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, aonde ela estiver, e ela está nessas 7 montanhas. Aonde você está? Qual é a montanha que você atua? Só não vale dizer, eu sou aposentado. Porque até no banco da praça, jogando dominó, você tem uma montanha para você alcançar. Todos nós temos uma área. Por isso que, quando eu leio sobre esse texto de Anás, eu fico assim impressionado, porque vejo que foi um homem que manteve o foco. Agora, um segundo ponto, irmãos, que eu quero relatar para você, é que jamais desperdiçar o que o Senhor nos revelar. Jamais desperdiçar o que o Senhor nos revelar.
Sabe por quê? Porque aquilo que Deus nos revelar, ele vai servir para o hoje e para o amanhã. Veja o que aconteceu com Anás, uma coisa impressionante. Deixe-me fazer um parênteses. Eu viajava da Alemanha para Singapura e o avião passou por sobre uma região desértica. E lá de cima, 11 mil metros de altura, eu olhei lá para baixo e vi uma delimitação, lá naquelas areias, lá naquele lugar. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu olhei lá de cima e falei, é deserto, é o meio do nada. Que delimitação é essa? Que aldeia, que cidade, que lugar é esse? E aí a aeromoça passava e eu perguntei a ela, que isso aí embaixo? E ela me disse, são os beduínos. E eu falei, meu pai, beduíno? Que necessidade? E eu perguntei para ela, o que eles fazem, de que eles vivem? E criar bode. Isso tudo ela me explicou em inglês, hein, irmãos? Como é que o meu inglês estava bom naquela época? Hein? Criar bode. Eu falei, criar bode? E ela me disse assim, eles fazem tapetes. Sabe, irmãos, existe um tapete chamado quilim. Você já soube desse tapete? Já comprou esse tapete? Tapete quilim. Você vai aí nessas casas de tapete, você compra o tapete quilim. São tapetes feitos por eles lá. Pele de bode, pele de cabra. Os fios vêm de lá. Eles fazem aquilo, tecem e você compra aqui no Brasil. Mas eles estão lá no meio do deserto. Lá naquele lugar, fim do mundo, longe a beça. Agora eu fiquei olhando para aquilo, fiquei olhando, pensando assim, no deserto. E às vezes aqui você está no bem bom, né? E não produz nada. Eu não sei se você sabe que os manuscritos do Mar Morto foram achados nas grutas de Qumran. Nós que fomos a Jerusalém, Israel, fomos lá conhecer os manuscritos do Mar Morto. E o beduíno estava cuidando das cabras no deserto, daquela região ali das cercanias de Qumran, Mar Morto, e uma das cabras se dispersou. O que ele fez? Ele foi atrás da cabra. E ela entrou por dentro de uma gruta, e ele pegou uma pedra e disse, eu vou jogar a pedra. Se eu acertar o animal, ele vai... Bali, quem bale é a ovelha. Cabra e bode faz o quê? Berra, né? Vai berrar. Então ele pegou a pedra e jogou. Quando ele jogou a pedra, fez um barulho. Ué, não ouviu o grito do animal. Ele ouviu um barulho seco. Ele jogou outro barulho seco. E ele entrou, e ele encontrou vasos grandes, e ele viu que alguns estavam quebrados. E aí ele encontrou os manuscritos do Mar Morto, que os essênios haviam deixado ali. Encontrou o livro de Isaías, quase todos. Nós estivemos lá no Museu do Livro, vimos fragmentos. Isso foi um avanço tremendo no estudo arqueológico dos manuscritos da Bíblia. Vejam, um beduíno no deserto. Irmãos, como é importante nós olharmos para essas coisas, entendendo que nós não podemos desperdiçar o que o Senhor nos revela. Porque isso serve para o hoje, mas serve para o amanhã. Qual foi o grande achado de Aná? Diz o texto que foram as fontes termais. E o que é isso? É sabido desde a antiguidade dos benefícios terapêuticos alcançados em fontes termais, a saúde dos que se submetem a esses tratamentos. Por exemplo, a imersão em água termal promove uma vasodilatação e o equilíbrio químico e mineral do organismo. Isso é restabelecido. Será que Anás sabia disso? Claro que não. Mas quando ele descobriu aquilo, ele tinha água para dar aos animais. E aquecimento durante a noite fria do deserto. Mas aquilo trouxe outro benefício. Ele trouxe benefício para o hoje, para o aqui, para o agora, e que permaneceu até nós estamos falando deles hoje. As águas quentes também proporcionam a ação sedativa, auxiliando na função cardiovascular. Se você puder, vá até Goiás, nas fontes termais de Caldas Novas, vá lá. A temperatura da água acima dos 30 graus.
Outros benefícios são melhoria no peristaltismo intestinal. Você que tem prisão de ventre, vá lá. Aumento da função hepática, você que tem problema no fígado. E ganho na função renal, você que tem problema nos rins. Vejam, Aná sabia disso? Não, ele estava no deserto. Era o local da sua atividade. O que Deus nos dá como revelação produz os seus efeitos. Produz os seus efeitos. É assim que Deus quer que nós trabalhemos, porque Ele quer que nós possamos atuar de maneira impressionante. Isso eu chamo de amplitude da revelação. A amplitude da revelação, ela serve para nós hoje, mas ela tem uma amplitude que alcança outros. Essas são as fontes termais que trazem refrigério e trazem salvação. Então, meu amado, não perca o foco e nem perca a visão de que aquilo que Deus nos dá é uma revelação que vai nos servir agora e vai ter a sua amplitude de revelação. E para terminar na minha palavra, eu quero trazer algo diferente, saindo desse ponto de vista hermenêutico da questão, para trazer um ponto que é o seguinte: nós devemos permitir que o sobrenatural de Deus se manifeste de forma objetiva em seus efeitos. Permitir que o sobrenatural de Deus se manifeste de forma objetiva em seus efeitos. Deixe-me explicar. Cada um de nós é a resposta de Deus para a nossa geração. Cada um de nós é a resposta de Deus para a nossa geração. Você nasceu, não foi para ser uma estatística. Hoje somos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Meu pai teve 6 filhos. Eu sou a 5ª geração. Não, você não é uma estatística. Você nasceu para ser a resposta de Deus para a sua geração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é a resposta de Deus para a sua geração. Você pensa que você é fruto de um acaso? Você pensa porque seu pai e sua mãe casaram, vamos procriar e vamos ter um filho, vamos chamá-lo de fulano e tal? Não. Para o homem pode ser uma coisa natural, mas isso é sobrenatural de Deus. Vejam, o que significava o nome Aná? Aná significa resposta. Ele não sabia que o nome dele significava resposta, mas ele era a resposta de Deus para a geração. Ele era a resposta de Deus para as questões que o povo heveu e o povo eteu precisavam. Ele era a resposta. O nome Aná também significava que ouve e que concede. Que ouve e que concede. Veja, o capítulo 26, verso 34 de Gênesis diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, eteu, e a Basemate, filha de Elon, eteu. Veja, este nome, Beeri, significa é meu poço, é também identificado como nome de Aná. Aná, portanto, foi um homem que teve a sua condição mudada. Quando ele achou essa fonte termal, o seu nome foi mudado para Beeri. Este é o meu poço. Aquele que é a resposta, que ouve, que concede. O seu significado mudou. Se assim for, toda a vida de Aná teve uma reviravolta a partir do dia em que ele encontrou as águas termais. Ele se tornou um homem importante. Esaú vinha com os seus, um homem que, quando seu irmão Jacó foi para Padã Arã buscar a sua esposa e passar 21 anos lá, junto com seu tio Labão, Esaú cresceu nesses 20 anos. E Esaú chega na terra de Aná, e ele vai buscar uma esposa, filha de um príncipe. Vejam, irmãos, como é que as coisas
mudam na vida. E é interessante que notar que a filha de Aná tem o seu nome mudado de Oolibama, que significa minha tenda em lugar alto, para Judite, que quer dizer louvada. Há uma mudança na nossa vida quando nós encontramos o significado. Quando nós encontramos alguma coisa para marchar. E aí é que eu falo para os irmãos, permitir que o sobrenatural de Deus se manifeste. E aí nós pensamos assim, sobrenatural é aquilo que é além do natural. E eu lhes pergunto, o que é o natural? O natural é a manifestação objetiva do sobrenatural na nossa dimensão. O natural é a manifestação objetiva do sobrenatural na nossa dimensão. Deixe-me tentar explicar. Quando eu leio Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, ao criar o homem, soprou do seu fôlego, do seu ruá, hakodesh, do seu sobrenatural no homem. Quando Deus formou o homem do pó e soprou nele, nas suas narinas, na narina do homem, Deus pegou do sobrenatural, daquilo que é dele, espiritual, do seu ruá hakodesh, que é o Espírito de Deus, soprou nas narinas do homem, pó, feito na terra, e aquele homem passou a ser alma vivente. Ele não vivia lá nos céus, morada do Altíssimo, mas vivia na terra. Deus criou a terra e colocou o homem. Depois de Deus ter criado o homem, capítulo 2, verso 7, Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim. Mas Deus soprou nele, e aquele homem passou a viver uma vida natural. Mas esta vida natural nada mais era, simples assim, do que o sobrenatural de Deus no homem. Este recebeu do sobrenatural e passou a viver assim. O Espírito de Deus, nele, isto passou a ser natural. Então, o nosso natural, irmãos, é sermos a dimensão de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus, quando veio estar entre nós, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Eu vim implantar o reino de Deus. Jesus, o segundo Adão, veio cumprir a missão dada por Deus ao homem. Ser o natural de Deus aqui na terra. Pastor, por que nós não vivemos mais isso? Por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus. O erro, a falha, a transgressão. Portanto, essas coisas não são naturais. O natural é o Espírito de Deus em nós. O pecado, a transgressão, o erro, a falha são abnormais, são não naturais. São a expressão do pecado na nossa vida. Que roubaram, que tiraram aquilo que Deus colocou em nós. Tiraram e jogaram fora. Portanto, o erro, o pecado, a transgressão não são de Deus. Não é o divino em nós, é demoníaco, procede de Satanás. Portanto, não devemos dizer que errar é humano, ou seja, do homem, segundo a sua criação original. Não, eu não fui criado por Deus para errar, eu fui criado por Deus para acertar. As pessoas dizem assim: eu tenho livre-arbítrio, eu posso decidir. Eu entendo que quando o homem pecou, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Quando nós estudamos engenharia e fazemos um pouco dos cálculos, nós temos uma determinada corolário, um determinado axioma, um determinado dogma, uma máxima que nós pensamos nos graus de liberdade. Quantos graus de liberdade se pode aplicar aqui? Para se calcular uma ponte, para se calcular uma estrada, para se calcular um prédio, nós
falamos dos graus de liberdade. E aí nós começamos a definir quantos graus de liberdade se há. Livre-arbítrio é quando você pode decidir. Quando o homem pecou, ele entregou o seu livre-arbítrio. E hoje, ele só tem uma condição para decidir, segundo o pecado. Ele tinha o livre-arbítrio. Quando Deus diz para ele, olha, tudo você pode comer, menos desta árvore. Ele tinha o livre-arbítrio, ele não conhecia o pecado. Ele não tinha perdido 1 grau de restrição. Ele não tinha restrição sobre ele. Aquilo era uma orientação de Deus. E todos você pode, menos desse. Você não deve comer. O homem tinha, portanto, o livre-arbítrio. E naquele momento do pecado, ele decidiu, usando o seu livre-arbítrio, de errar. Depois disso, irmãos, o Senhor vem e diz assim: vós tende por pai o diabo. E a partir de então, o homem só veio errando, cada vez mais. Um buraco chamando o outro. O poço se tornando mais profundo. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a usar novamente a capacidade, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Como disse o pastor Luivão hoje pela manhã, em Isaías capítulo 61, versos de 1 a 9, ele disse, o Espírito Santo está sobre mim. E aí ele usou a expressão, porque depois que Cristo Jesus veio, o Espírito não está sobre, mas está em nós. E aí, hoje, o Espírito Santo de Deus em você traz novamente a condição de você ter o livre-arbítrio, de você decidir. Por vezes nós decidimos errar, isso é a iniquidade que ainda está em nós, a nossa falha. Mas nós precisamos buscar trazer esse sobrenatural para ele se tornar cada vez mais o natural de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer isso para que possamos caminhar. Portanto, irmãos, nós devemos viver a nossa vida de forma a manifestar o sobrenatural do Senhor nesta nação, neste momento, na nossa sociedade, onde nós vivemos, porque você é a resposta de Deus para a sua geração, você é a resposta de Deus para a montanha em que você está, você é a resposta de Deus para a família da qual você veio, você é a resposta de Deus para este mundo, você é o Aná de hoje. Você vai achar a sua fonte termal, você vai ser alguém relevante, você vai ter o seu nome trocado, você vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer as coisas mudarem, porque você é a resposta de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Se hoje nós vivemos uma sociedade que tem um espírito, como dizem os alemães, se nós vivemos uma sociedade de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, nós temos que entender que nós fazemos parte de um corpo que tem o sobrenatural de Deus na sua vida. E passamos a utilizar isso de forma natural. Por isso que Jesus diz, vão, orem, curem os enfermos, expulsem os demônios. Façam isso, isso vai ser natural na sua vida. Isso vai ser algo natural. Por isso, meus amados, que nós precisamos entender que quando a igreja caminha, ela caminha porque Deus a colocou para caminhar onde Ele quer. E ali você será instrumento dele. Esse vai ser o seu deserto. Não perca o foco. Entenda que o que você faz serve para o hoje e vai servir para o amanhã. Entenda que o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida de forma natural, para que você glorifique o Pai. Hoje pela manhã, quando terminávamos a escola de líderes, eu disse, vamos fazer um ato profético, vamos plantar uma muda. E plantamos uma muda ali. Já é a segunda vez que nós fazemos isso naquele terreno. Mas nós fazemos isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós fazemos algo que é para hoje, mas que nós queremos que perpetue-se. Nós queremos que chegue amanhã, que chegue depois de amanhã, que a geração daqueles que nascem hoje possam vir a ver aquilo que Deus fez. Nossa igreja tem 70 anos. Significa que aqueles
pioneiros do passado que iniciaram esta obra plantaram uma semente. Essa semente cresceu, floresceu. E hoje você está aqui por causa daquela semente. Lá atrás, houve um Aná que achou fontes termais. E por causa disso, serviu de bênção para os seus e para todos nós que estamos aqui hoje. O que Deus tem dado a você? Tem servido para você fazer muxoxo, queixume? Ou você tem se mantido ali, até que Deus te revele algo que serve para hoje e para o amanhã? Que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida, para que você possa experimentar a presença gloriosa do Senhor, fazendo algo extraordinário na sua vida. Onde Deus tem te colocado? Este é o lugar da sua bênção. Onde Deus tem te colocado? Este é o lugar da virada na sua vida. Onde Deus tem te colocado? Este é o lugar em que você vai achar o que ninguém mais acha. Fontes termais que vão servir para você e para aqueles que vão te seguir. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? E que possamos sair daqui hoje, ao lermos a palavra de Deus, entendermos que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos capacitar a andarmos diante do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vamos orar. Mas antes de orarmos, nós vamos cantar uma canção do pastor Nani Azevedo, que diz assim: bendito serei na terra, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Ah, meus irmãos, como é bom nós sabemos que o Senhor tem toda sorte de bênçãos. O Senhor, Ele não tem pouquinho, Ele tem a medida certa.
Ele tem a medida certa. Aleluia. Aquilo que precisamos, Deus tem para nós. Nós vamos cantar de novo esse cântico. E eu quero que você venha profetizando. Bendito serei no campo, bendito serei na terra, bendito serei na cidade. Por onde eu passar, eu sei que eu abençoado serei. E mais, quando eu abrir a minha voz, quando eu falar, quando eu profetizar, será a voz de Deus, porque eu vou ouvir e vou obedecer. Deus quer nesta noite levantar muitos anais, muitas pessoas que serão reconhecidas como resposta de Deus para o dia de hoje, para o aqui, para o agora. Na sua vida profissional, na montanha em que você está, aonde você atua, é com você que Deus está falando. Quero orar com você. Você quer se colocar diante do Senhor? Ah, Senhor, eu preciso tanto, eu quero demais. Me ajuda, Senhor, segura a minha mão, me faz caminhar em segurança. Eu quero orar com você. Vamos cantar de novo e venha aqui à frente para eu poder orar pela sua vida. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Aleluia, elas vão me alcançar. Vem profetizando isso. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Como é bom saber que o Senhor tem uma fonte para ser achada por cada um de nós. No deserto onde nós estamos, na área da nossa ocupação, permita que Deus te use. Nós vamos orar agora. Mas antes de orar, deixe-me perguntar: alguém veio esta noite para entregar a sua vida a Jesus? Onde você está, levante uma de suas mãos e diga: pastor, eu vim entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que veio, alguns dos amigos está entre nós? Alguém veio entregar a sua vida a Jesus? Aqui embaixo, na galeria. Ah, pastor, eu estava ansiando pelo momento do apelo para eu entregar a minha vida a Jesus. Meus irmãos, nós temos que amar, ter paixão pelas almas perdidas. É inconcebível num culto onde há uma unção de Deus como esta, que não haja pessoas para aceitar Jesus. Sabe por que não há? Porque você não trouxe. Se você trouxer, quando ela botar o pé ali, ela vai dizer: este é o lugar que eu procurava. Sei que Deus está aqui. Nós vamos orar agora. Quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Que você precisa de Deus. Talvez naquele dia em que Aná achou as fontes termais, ele saiu de casa e disse assim: Deus, revela-me, mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor.
Dá-me a saída, dá-me a direção. Mostra o teu sobrenatural, Senhor. Para que o teu sobrenatural, Senhor, se revele na minha vida de uma maneira impressionante. Permita que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós viemos aqui porque este é o lugar que o Senhor separou. E nesta noite tu estás manifestando na vida de cada um irmão que aqui à frente está o teu sobrenatural. Tu estás descortinando, Senhor, algo precioso na vida dos teus filhos. Estratégias novas, Senhor. Talvez o Senhor esteja tirando o véu da fonte termal, que é para ele e para ela acharem, mas estão encobertas. Senhor, em nome de Jesus, retira o véu agora, para que então a bênção na família se complete, a saúde seja restabelecida, cura, Senhor, em nome de Jesus, para que, Senhor, então a vida financeira se torne equilibrada, próspera, porque tu tens a medida certa, e o Senhor tem chamado a cada um de nós aqui nesta noite para sermos a resposta de Deus para a nossa geração. Senhor, não concordamos com este mundo, não nos conformamos a ele, e nós dizemos que o Senhor ainda hoje tem fontes termais para serem achadas, que vão transformar e vão gerar uma transformação surpreendente na geração. Pai, sejamos nós que estamos aqui, sejam estes jovens, seja este homem, esta mulher, seja esta família, seja este casal, sejamos todos nós a sermos boca de Deus, abençoados aqui na terra, no campo, por onde o Senhor nos colocar, por onde eu passar, sei que abençoado será aquele lugar, porque o teu povo e a tua geração está ali. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, segundo o teu querer e tua vontade. Abençoamos a vida dos irmãos que aqui estão. Nós entramos em concordância, Senhor, com suas orações e petições neste momento, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre Israel de Deus, por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito serei. Será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra. Bendito serei onde eu passar. Seja minha voz, será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.